Então vamos lá de novo. Bom dia a todos. Bom dia dos capixaba é maravilhoso, né? Do baiano também não fica para trás não, viu, gente? Nós queremos agradecer hoje a presença de todos vocês que se deslocaram dos seus lares para poder estar conosco aqui nessa manhã iluminada. Tem um amigo que diz assim: vamos fazer o que nós sabemos fazer de melhor, que é dar o nosso bom dia aos encarnados que particularmente eu vejo aqui presentes, e também aos desencarnados que eu particularmente não vejo, graças a Deus, né? Porque desencarnado não é fácil não, né? Aqui é uma maravilha, porque no centro é tudo iluminado, mas da porta lá para fora começam os nossos desafios, começa realmente a proposta que a doutrina implanta em nossos corações. É por isso que o tema de hoje é a pedagogia do amor, almas que brilham. Nós vamos trazer um pouco do que nós estamos buscando quando nós viemos à casa espírita. Quais são os meus ideais? Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o meu propósito? Porque se eu não tiver propósito, eu vou simplesmente abrir, vou fazer uma leitura e vou fechar de novo. E vou colocar o Evangelho lá em cima. Mas a partir do momento que a criatura tem uma determinação, tem uma vontade, tem um objetivo, nós vamos alcançar metas. Porque segundo Emmanuel, o Evangelho não é para uma encarnação só. O Evangelho é uma jornada ascensional. Ou seja, nós vamos galgar degraus. É por isso que nós temos que entender que cada um está no degrau que é seu. Cada um está no degrau que lhe pertence. É por isso que nós temos que conviver com as indiferenças. Conviver com a troca de personalidades. E hoje nós vamos tentar passar um pouco dessa mensagem. Houve um tempo em que Chico Xavier, ele viveu uma época de muita perseguição, de muitos desafios, de muitas lutas, de muita dificuldade. E geralmente a gente chega a perder quase que o ânimo. E Chico nunca perdeu o ânimo. Chico estava se sentindo com a energia meia baixa, né? Aquela pouca energia para poder desenvolver o seu trabalho. E o seu benfeitor espiritual, Emmanuel, percebendo essa situação que Chico estava, ele chega para ele e diz assim: Chico, agora nós vamos arrumar uma forma de recuperar as suas energias. Chico vira para ele assim e fala: mano, será que vai ser uma sessão de passes, André Luiz, Meimei, Eurípides Bassanufo? Chico logo pensou nisso, né? Recuperar as energias. Ele vira para ele e fala assim: não, Chico, nós a partir desta semana, nós vamos fazer uma espécie de peregrinação. Vamos fazer uma espécie de caminhada. Nós vamos sair pelos bairros carentes de Uberaba, visitando as famílias que ainda têm o infortúnio e a infelicidade. Então, naquele momento, Chico acata o conselho do seu benfeitor. E ele passa a visitar os bairros carentes da cidade de Uberaba. E nos conta Chico, que isso está registrado em alguns livros, que nesta hora, o combustível que ele tinha e que ele conseguia, era na hora em que ele ia de encontro à necessidade do outro. Porque se fosse nós, não. Eu prefiro descansar em uma rede, beber uma água de coco na praia lá de Nova Viçosa, na Bahia, aí eu vou recuperar minhas energias. Então a energia de Chico era ir de encontro à sua necessidade, à nossa necessidade. Então, o que nos leva a crer que nós estamos cercados de pedagogos do plano espiritual. Pedagogos capacitados, que são os espíritos superiores. E a felicidade desses espíritos é estar em nos amparar, em nos orientar. Porque quando nós usamos a aplicabilidade da pedagogia do amor em nós mesmos, nós vamos nos preparando melhor para enfrentar as situações do dia a dia. E nós somos convidados a muitos desafios. Eu me recordo que há uma poetisa mineira que ela fez uma poesia cujo refrão é assim: o amor é a coisa mais triste, o amor é a coisa que eu mais quero. Forte ou fraco, alegre ou triste, o amor é a coisa que eu mais quero.
Mas essa poesia aqui, então, o primeiro ponto que nós temos que reconhecer, que o amor ainda é uma aventura de alegria, mas também de dor. Por que de dor, Denilson? Porque eu vou explicar a vocês. Quem são mães aqui? Levante a mão, por favor. Graças a Deus, gente, que tanto de mamãe. Então nós vamos vendo, e eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês deixariam de ter os seus filhos por causa da dor do parto? Ninguém. Né? Poucas. Né? Mas a maioria, não. Então, o estágio evolutivo que nós nos encontramos, o amor ainda é uma aventura de alegria e de dor. Porque se eu perguntar aos homens que estão aqui, eles vão falar, não, aí não, Deus, aí eu não quero não, porque dói, né? Apesar de o homem ser muito resistente à dor. Né? O homem tem uma resistência enorme à dor. Demais, né? Você precisa ver se ele fica gripado, você vê. Ele fica manhoso, tinhoso, igual diz lá no Nordeste, né? Que é a papinha na mão, tudo na mão, né? Se dependesse do homem para gerar a humanidade, já tinha exterminado todo mundo. Né? É por isso, meus irmãos, que eu estou dizendo. Porque eu nunca vi uma mãe dizer que deixaria de ter o seu filho porque o parto foi doloroso. Porque no estágio evolutivo que nós nos encontramos, ainda nós temos que passar por esses desafios. E estiveram entre nós espíritos que viveram em si mesmo, se dedicaram ao próximo a vida inteira. Como esse espírito que retornou no dia 5 de setembro de 1997. Nessa data retorna um espírito com a consciência plena. Retorna ao plano espiritual uma estrela de primeira grandeza, de um amor inefável para com todos aqueles que estavam ao seu redor. Ela ficou conhecida mundialmente pelo nome de Madre Teresa de Calcutá, ou como Beata Teresa de Calcutá. Essa mulher era de etnia albanesa. Ela nasceu no Império Otomano, na antiga República da Macedônia. E ela, aos poucos, se naturalizou indiana, porque lá estava o objetivo do seu trabalho. Foi beatificada na Igreja Católica no ano de 2003. Considerada por alguns a missionária do século XX, ela fundou a Congregação Missionárias da Caridade. Ela esteve à frente dessa congregação. E muitos o conheceram em vida pelo cognome de a Santa das Sarjetas. E aí, no dia 17 de outubro de 1979, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz. Quando ela sobe na tribuna e faz o discurso mais curto já entregue pelo Prêmio Nobel. Ela sobe e diz assim: todo ser humano quer apenas duas coisas: ser aceito e ser amado. E ela desce e encerra. Nesse momento, a madre resume todo o perfil do amor para cada um de nós. Porque quem de nós não quer ser aceito? Quem de nós não quer ser amado? Porque você já conviveu num ambiente onde você não é aceito? Como é difícil nós administrarmos esse processo. Você já esteve em um ambiente com pessoas onde você não era amado? E ainda mais à noite, ela soube que haveria um jantar de homenagem para ela. E ela vendo um dos organizadores preenchendo os cheques, ela pergunta: meu irmão, quanto é que cada pessoa vai pagar para jantar comigo? Ela: ora, minha irmã, vai pagar $250 cada pessoa. O quê? $250 para poder jantar comigo? E naquela época, meus irmãos, 1979, $250 era muito dinheiro. E ela vira para um dos organizadores e diz assim: será que você não pediria a eles para que pudessem preencher os cheques e me desse o dinheiro para eu levar para minhas obras assistenciais lá na Índia? Era um pedido de Madre Teresa de Calcutá. Naquele momento, a contragosto, eles preencheram o cheque e entregaram para ela. Um ano depois,
ela escreve uma carta agradecendo aos organizadores do Prêmio Nobel. E ela diz assim: um ano depois, 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia durante um ano. E hoje o dinheiro acabou. O dinheiro que eu trouxe do jantar de homenagem. 700 pessoas fizeram 4 refeições por dia por um ano. E hoje o dinheiro acabou. O que eu quero dizer com isso? Isso não é a atitude de Madre Teresa de Calcutá, porque nós sabíamos que ela já tinha essa noção de amor ao próximo dentro do seu coração. O que nos chama a atenção é que depois deste prêmio Nobel, ninguém fez a mesma coisa. Todos queriam ser homenageados. Todos queriam jantar de homenagem do Prêmio Nobel da Paz. Porque ali estavam os presidentes, embaixadores, figuras importantes do mundo inteiro. E o status social, para aqueles que recebiam, às vezes era mais importante. Uma semana antes de desencarnar, ela recebe a visita de um repórter americano. E ele, dotado de uma chalaça para espicaçá-la, já num tom, ele diz a ela assim: Madre, qual é a tua religião? Ela, deitada sobre um leito, abre um sorriso e diz: meu filho, minha religião é o amor. O amor é minha religião. E ele ainda vai mais fundo e diz: se o amor é a sua religião, madre, qual é o Deus da tua religião? Naquele momento ela sorri, poderosa, com a mente tranquila e calma, vira para ele, entendendo a condição daquele ser que ainda está em processo evolutivo, vira para ele e diz: o outro, meu filho, o outro é o Deus da minha religião. Então nós vamos entendendo o compromisso que esse espírito tinha com o próximo. O exemplo em despertar em nossas consciências a capacidade que cada um de vocês tem também de fazer. As oportunidades que nós temos a todo momento. Eu vi uma frase antes de ontem, quando eu estava indo para Guriri, nós fizemos uma palestra ontem lá, e eu vi uma frase assim fantástica, e vocês vão levar essa frase por muito tempo. Ela diz assim: sou filho de Deus, irmão de Jesus. Sou fraco? Não. Nós não somos fracos. Desde que nós procuremos nos canalizar essas potências que germem ainda dentro de cada um de nós. E despertar isso como uma flor. Quando nós olhamos, nós nos sentimos uma beleza profunda. A mesma coisa somos nós. Vós sois deuses em formação. Vós sois a luz do mundo. Porque um dia nós iremos desabrochar para poder entender o Evangelho em espírito e verdade. Porque esta é a proposta do Cristo para com cada um de nós. E uma semana depois, ela desencarna. Porque ela já havia cumprido tudo aquilo que ela determinara aqui na terra para ela mesma. Uma semana depois. Então eu costumo dizer que muitos queriam passar pela morte de Madre Teresa de Calcutá, pela morte de Chico Xavier, pelo desencarne. Mas poucos de nós queria tomar para nós o que estes espíritos fizeram quando encarnados, quando aqui estiveram. Porque isso vai exigir de nós um esforço de autoeducação profundo. Vai exigir de nós disciplina, renúncias e resignação. E nem sempre nós estamos preparados para poder aceitar este compromisso. Por isso, o maior desafio de cada um de nós é viver esta pedagogia do amor com fidelidade. Tem uma passagem do Cristo que está lá em João 13, no capítulo 13, 35. E me chamou a atenção nos estudos, quando nós estamos fazendo a palestra, estudando para a palestra. Que ele diz assim: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Qual o segredo desse ensinamento? Tira o si e coloca o mi. Me amarem. Quem não quer amar Jesus? Todo mundo. Quem quer amar o próximo? Nem todo mundo. O que Jesus fez? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
porque ele já entendia a dificuldade que nós temos de nos aceitar uns aos outros. Ele já entendia a divergência que nós temos uns com os outros. Porque se você tiver uma roupa melhor do que a minha, eu já não gosto de você. Se você tiver uma moto ou um carro melhor do que o meu, é metido, não serve para andar comigo. Nós temos dificuldades de aceitar a criatura como ela é. É por isso que Jesus diz, por muitos se amarem. Aí Emmanuel vai lá em Vinha de Luz e faz uma dissertação literária, que Emmanuel é um espetáculo. Ele diz assim, o cristão sem o espírito do sacrifício é uma lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, se você está aqui hoje, na sociedade, trabalhando, mas sem sacrifício, você ainda é uma lâmpada morta no santuário do Evangelho. É preciso trabalhar. O sacrifício aqui não é sacrificar animais, não, que isso era 4.000 anos atrás, 3.000 anos. O sacrifício é eu lutar para derrubar as minhas más tendências, os meus pensamentos inferiores, aquilo que ainda me empurra para baixo. Aí está o sacrifício. Porque é um sacrifício que você deve fazer em prol da sua felicidade. Não é da felicidade daqueles outros. Primeiro começa em mim. Uma vez o operário pronto, o trabalhador pronto, é preciso laborar. É preciso trabalhar. Então, por isso, a importância do trabalho, do amor na jornada evolutiva da criatura humana. Aí, o que o Cristo fez? Ele veio aqui há 2015 anos, mais ou menos. Quando o Cristo vem até nós, o seu evangelho deixa de ser uma teoria, para passar a ser uma experiência, 24 horas por dia. No momento que você acorda, você já começa a meditar no valor do evangelho em nós, o que é muito importante, porque na questão 625 do Livro dos Espíritos, eu costumo dizer que eu converso muito com meu pai. Ele foi o dirigente da nossa casa por mais de 20 anos. Eu digo a ele, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual a Allan Kardec. Porque o homem de um bom senso, gente. O homem inteligente. O codificador é maravilhoso. Olha a pergunta 625 que ele faz, que a resposta todos nós sabemos. Qual a resposta mais curta do Livro dos Espíritos? Jesus. Nós sabemos. Agora, vocês pararam para analisar em profundidade a pergunta que Kardec fez? Porque daria para fazer 5 seminários, um congresso, palestras por uns 6 meses. Mas nós vamos fazer só um pedacinho. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Vírgula. Vamos parar aqui. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a nós? Por que Deus nos oferece algo? Deus tem poder de falar assim, não, vocês vão obedecer. Mas não, Ele oferece. E por que Ele está oferecendo? É porque nós ainda não aceitamos. Então Deus nos oferece. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo. Só pode ser guia, meus irmãos, aquele que já percorreu o caminho. E o guia, melhor ainda, é aquele que foi lá no final e volta para pegar na tua mão e te levar. Este é o guia. Só aquele que já percorreu a jornada. Este é o guia. Porque quando Jesus nasce, que Ele encarna, nós costumamos dizer encarnar, porque pela doutrina espírita, Jesus esteve aqui uma única vez. Então Ele encarnou na terra. Jesus, quando encarna, Ele poderia muito bem dizer, eu quero nascer nas 2 cidades mais influentes de Israel, ou Jericó ou Jerusalém. Eu quero nascer em Jerusalém em um palácio. Não. Ele veio nascer em uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É um coxo, onde os animais se alimentam. Nasce em uma manjedoura nos dando 2 mensagens importantes. A mensagem da humildade e a mensagem da simplicidade. E aí ele vai além um pouquinho quando ele fala assim, não importa de onde você veio, o que importa é para onde você está indo. O que importa são as minhas escolhas que eu estou fazendo de agora em diante. Então essa mensagem do Cristo é muito importante. E o modelo? Porque se você tem um filho, eu tenho um filho, um de 7 e um de 2 anos. Se eu começar a criar atrito dentro de casa, e ele começar a aprender aquela situação,
com certeza, futuramente se tornará um jovem desorganizado mentalmente, com as suas emoções, com certeza. A criança que cresce dentro do lar, onde os pais bebem, fumam, e com certeza ele vai se tornar um jovem amanhã, tem probabilidades de se tornar também um jovem que fará o mesmo uso das substâncias que os pais estão usando. Então são modelos, nós precisamos de modelos. O modelo do Cristo é o que nós devemos aspirar na terra. Este é o modelo que nós precisamos, porque senão ficaria difícil. Nós temos que ter um curso, um norte, nós temos que ter uma receita, senão nós não vamos conseguir. Porque eu costumo dizer que ninguém chega onde não consegue enxergar. Ninguém chega. E ninguém chega, meus irmãos, aonde não quer chegar. É por isso que o Cristo, que o Emmanuel nos conta, que os planetas que serviram para ele de moradia durante a sua jornada evolutiva, já se tornaram poeiras no espaço. E a Terra, conforme alguns amigos nos dizem, já tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Jesus recebia em suas mãos parte da nebulosa solar, cuidando, se afeiçoando, para que se tornasse essa bola imensa azul, com toda essa beleza. Então, só de terra, como governador deste planeta, Jesus tem mais de 4 bilhões de anos. Será que nós temos um guia e um modelo seguro? Será que o destino de todos nós está no coração? O coração de nós está na mão desse ser supremo? Porque as entidades nobres, segundo Raul Teixeira, que ele nos diz em uma palestra, Joana de Ângeles, Emmanuel, eles contam que não conseguem compreender a intimidade do Cristo ainda. Será que nós conseguimos? Então nós ainda não temos consciência de quem foi o Cristo e quem é o Cristo em nossas vidas. Nós estamos muito bem amparados, porque o processo e a proposta é o que? Renovação. E eu costumo dizer que só se renova quem acredita que precisa melhorar. Porque se você neste momento se crê perfeito, você não está aberto a melhorias. Infelizmente. A renovação é um ato contínuo. É por isso que durante muitos séculos e séculos, nós fomos educados e orientados religiosamente a entender Deus como um ser, um ancião de barba branca e comprida, vestindo uma beca preta atrás de um tribunal com um martelo julgando seus filhos. Não é isso que nós crescemos ouvindo? Mas vamos esquecer a beca preta, vamos tirar de lado o tribunal e vamos entender que a coisa que Deus mais faz nesse universo é salvar seus filhos deles mesmos. É isso que o Pai faz por nós. E isso Ele faz incessantemente, porque muitas vezes nós não temos esta consciência, esta compreensão de que tudo que é seu está guardado, para na hora certa, no momento certo. E nós muitas vezes forçamos portas, forçamos situações, porque se ainda nós não temos a maturidade para administrar. Então é preciso entender que tudo que é nosso tem um momento certo para chegar. E o mais interessante é que a doutrina espírita nos faz entender e abre esse leque de compreensão de que nós podemos descobrir segredos. Eu ultimamente descobri um segredo de Deus. Eu vou dividir para vocês. Só esse. O segredo que eu descobri é que Deus está presente nas coisas simples. Vocês querem ver agora? Eu vou fazer outra pergunta. Quanto tempo faz que vocês não tomam banho de chuva? Nem chove aqui, né? Foi a mesma coisa que falou lá em Guriri. Não chove, Denis. E se chover eu tenho medo de raio. Eu falei, nossa senhora. Então, nas coisas simples da vida. Porque quando começar a formar os céus de Colatina, vocês parem, abram as mãos, olhe para o céu, sinta o primeiro pingo de chuva tocar na sua face. Nesse momento você agradeça a Deus pelo que você tem, pelos seus filhos, pela esposa, pelo esposo, pela família, pelo seu trabalho, pelos amigos. Nessa hora você vai criar uma conexão profunda com o plano espiritual. Porque são coisas simples
que nós podemos sentir a presença desse Pai amoroso. E nós muitas vezes procuramos em portas erradas. Immanuel Kant foi um filósofo da década de 1860, um daqueles homens que estavam à frente do seu tempo. E ele estudou a epistemologia, que é o conhecimento e a teoria da filosofia. Immanuel Kant diz uma frase fantástica. Ele fala assim: porque tudo se dá num plano de harmonia perfeito. Duas coisas me impressionam nessa vida: a ordem do cosmos lá fora e a lei divina aqui dentro. Então você está com muita luz dentro de você. Porque Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a lei natural não é uma lei iluminada? E ela está onde? Aqui. Não importa o seu grau evolutivo, você tem em germes luzes que precisam desabrochar. Você tem potenciais que precisam ser trabalhados. Eu costumo dizer assim, eu toco um pouco de violão, não como o meu amigo aqui, maravilhoso, todos os domingos eu vejo que as pessoas me procuram: você ensina a tocar violão? Eu falei: ensino. Quanto tempo você acha que eu aprendo? Eu falei: 2 semanas. Ah, mas eu não consigo não. Já começou errado. E quanto que você cobra? Eu falei: é muito caro. O meu preço é muito caro. Mas será que eu tenho condições de pagar? Eu falei: tem. É caro, mas você tem. E qual é o valor? Boa vontade. Se você tiver boa vontade, eu vou sentar e vou te ensinar. Por quê? Com a boa vontade, eu já consigo dar os primeiros passos. Agora, com a ociosidade, eu não consigo avançar. Eu não vou avançar, de jeito nenhum. É por isso que nós temos que educar o nosso coração. Você sabe por quê? Porque tem coisa que o coração só fala para quem sabe escutar. E a espiritualidade está direto falando aos nossos corações. Para que a gente possa criar essa sintonia. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu conheço gente do movimento espírita que já sabe, já planeja o que vai fazer lá do outro lado quando ele desencarnar. Ele falou que já sabe. Não, já sei o que eu vou fazer. E quando a gente lê os livros espíritas mais recentes, por incrível que pareça, os livros nos dão a informação que os que mais estão dando trabalho no plano espiritual são os espíritas. E muitos já conhecem isso, né? E aí, como é que isso se dá, Denilson? Nós vamos falar só pelo nosso movimento. Porque muitos chegam lá do outro lado se achando o máximo. Porque chegam se achando que já fizeram muito por ser adepto da doutrina espírita. É um ponto que nos chama a atenção. Tem 2 erros aqui que nós temos que tomar muito cuidado. O primeiro, achar que fez muito por ser adepto do espiritismo. Segundo, né, como se o mundo espiritual fosse nosso e não dos nossos outros irmãos de segmentos religiosos. Então nós temos que estar atento. Dr. Inácio Ferreira, ele colocou uma mensagem psicografia, e ele diz assim: os que mais estão dando trabalho ainda no plano espiritual são os oradores espíritas. Eu fiquei tão feliz com essa notícia. Os oradores espíritas. Porque eu falei assim: nossa, se todo mundo está dando trabalho do outro lado, eu também estou, com certeza deve ter um lugar lá para nós. Um pavilhão, com a faixa brincante, assim, só oradores espíritas. E diz que quando você chega lá, a primeira coisa que você recebe quando você pisa lá, um bom dia e uma vassoura, para você varrer. Porque diz que quem está varrendo está pensando, né? Pensando no que você deixou de fazer quando você estava aqui encarnado. Aí eu pergunto, doutor Inácio, com todo respeito, doutor, quem não dá trabalho quando retorna lá para o plano espiritual? A grande maioria de nós. Porque nós ainda estamos mergulhados em uma matéria densa, pesada, sujeito a certas viciações. Porque esse é o nosso compromisso, vencer verdadeiramente. Porque parece fácil, meus irmãos, mas não é. Nós teremos que explicar por que nós deixamos de fazer e de cumprir o que nós poderíamos ter feito, se nós sabíamos como funcionava esse mecanismo. Por isso é que o compromisso é exatamente esse. É você viver de acordo com aquilo que você acredita. Esse é o nosso maior desafio. Maior desafio. Eu sempre digo isso porque nós muitas vezes achamos que vamos viver para sempre, né?
diz que a hora só Deus o sabe. E é verídico. Um amigo meu falou assim: Deus, tomara que erre as fichas lá, porque disse que tem um sorteio, né? Eu falei: não é bem assim não. Tem uma data pré-determinada e você vai ter que cumprir essa data. Porque no dia que você encarnou, você sabia a data. Só que no dia de retorno, a espiritualidade foi lá e apagou o bilhete, para você não saber. Porque senão seria difícil para nós, né? Então, nós temos que nos despertar, porque nós teremos um encontro iluminado com a nossa própria consciência, quando nós retornarmos ao plano espiritual. Nós então vamos ter um encontro com nós mesmos, né? Com nós mesmos. Então nós não temos como fugir. É por isso que é importante semear coisas boas enquanto nós podemos, semear enquanto nós estamos tendo contato com essa doutrina maravilhosa, com uma casa como essa que muitos espíritos pedem para reencarnar e estar neste meio em que nós estamos tendo agora. Muitos filhos pedem às mães, pedem aos benfeitores encarregados das reencarnações, para que possa estar no meio familiar espírita, convivendo com o espiritismo. Muitos. Então, se nós temos essa oportunidade hoje, nós já podemos dizer que sabemos um pouquinho mais. Só que esse saber um pouquinho mais requer o quê? Responsabilidades. Né? Responsabilidades. Então tem um fato também na vida de Chico, que nós muitas vezes nos sentimos assim, meio que tristes, né, com as atitudes, e esse fato a gente não se cansa de repetir nas palestras. Quando o Chico chega para Emmanuel e diz assim: Emmanuel, eu estou me sentindo como uma pessoa que está caindo de um prédio de 20 andares. Aí Emmanuel diz para ele assim: não se preocupa não, Chico. Cada andar que você passar, vai ter a mão de uma mãe que você auxiliou para te amparar. Então você não cai. Se você estiver nesse momento com o objetivo de se auto-aprimorar, você não cai. E eu posso afirmar isso para vocês. Porque nós passamos a criar uma espécie de sintonia, nós passamos a respirar a simpatia do plano espiritual. Porque ele vê em você um instrumento valoroso do trabalho aqui. É por isso que nós não caímos, né? Porque nós estamos amparados. Então, Raul Teixeira também nos fala uma frase maravilhosa. Certa vez ele foi fazer uma palestra, estava presente Chico Xavier. Chico pega no braço dele, puxa ele e diz: meu filho, é preciso treinar insônia. Raul Teixeira olhou para ele: uai, Chico, treinar insônia? É, meu filho, é preciso praticar insônia. Porque você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo embaixo da tua janela. Por isso é preciso treinar insônia. Porque muitos lhe procurarão. E esses que muitas vezes se dirigirem a você, não estão em condições melhores igual às suas. É por isso que o trabalhador, ele tem que estar preparado, consciente, disciplinado. Talvez seja difícil, mas é preciso a gente dar o primeiro passo. É preciso a gente entender que na pedagogia do amor, a alma é capaz de brilhar. E nós só vamos brilhar realmente se nós quisermos buscar o Cristo. E se você quiser buscar o Cristo, vou te dar um conselho. Você tem que oferecer ao outro o melhor que você tem. Você tem que servir indistintamente. E Emmanuel nos diz assim: é preciso que não nos detenhamos em conflitos e perquisições sem proveito. Por isso ele nos diz: trabalha. Trabalha. E o que você fizer, meu irmão, faça bem feito. Eu lembrei-me de uma atriz de Hollywood, chamada Bette Davis, da década de 30. Eu acho que ninguém aqui chega lá não, né? Todo mundo aqui é muito jovem ainda. A Bette Davis era uma mulher que não era muito bonita esteticamente para os padrões da beleza de Hollywood. Havia Elizabeth Taylor, Sophia Loren, né? Aquelas mulheres também muito bonitas. Só que a Bette Davis, ela tinha um diferencial. Ela era uma mulher de muita posição, de muito critério. É por isso que ela recebia os papéis daquela época. Ela foi uma mulher que conseguiu vencer 3 infartos. Ela conseguiu, nos momentos dos seus contratos no cinema, ela não permitia que o marido estivesse no local.
ela mesma resolvia esses contratos. E ela foi uma mulher que na década de 30 foi a primeira mulher a aparecer fumando. Aquilo foi um absurdo. Década de 30, uma mulher fumando causou um pavor. Então, no meio da sua carreira, ela diz uma frase que eu vou levar para uma 5 encarnação minha para frente. Ela diz bem assim: sou boa no que faço, tenho até inimigos para provar. E não tenha dúvida que se você for bom em alguma coisa que você faz, você vai ter pessoas que não vão gostar de você. E muitas vezes dentro da própria família, nós temos pessoas que agem como pessoas paredes. Você sabe o que é uma pessoa parede? Ela impede você de avançar. Na hora que você fala assim, não, hoje eu vou mudar, eu estive lá na sociedade, hoje eu assisti uma palestra, eu participei de um estudo, eu vi que realmente eu tenho que ter uma proposta para a minha vida. Que proposta, mulher? Você já está numa idade, deixa isso para lá. Isso não vai mudar, não. Não ouça. É preciso, muitas vezes, a gente seguir à frente. É preciso derrubar este bloqueio, porque senão você não avança. Você não avança. Porque tem pessoas que têm dificuldade enorme de entender que você pode superar certas circunstâncias, muito menos dolorosa do que ela. É por isso que nós ainda temos que ser bons e compreender que nas relações que nós estamos, isso é perfeitamente normal. Porque onde há seres imperfeitos, há relações imperfeitas. É natural. Jesus nos disse, ainda não se pode colher uvas em espinheiros. Nós não vamos conseguir. Porque muitas vezes, nessa infantilidade, nós parecemos ainda espíritos analfabetos. Nos comportamos como crianças mimadas, se nós já entendemos muito esse processo. Eu me recordo de um caso, onde 2 jovens foram passando em frente a um cemitério, eles viram um pé de abacate maravilhoso. Um virou para o outro e disse assim, vamos pegar um abacate, vamos fazer um empréstimo? Aquele empréstimo, né? Não, agora não dá, 11h30 da manhã, não dá, o pessoal está tudo olhando aqui, vamos marcar meia-noite a gente vem, combinado. Deu meia-noite, eles retornaram, pularam o muro do cemitério para fazer um empréstimo. Um subiu no pé de abacate e o outro ficou embaixo. E começaram a lançar os abacates, começaram a fazer os montinhos para depois dividirem. Só que neste momento, ele vê 2 abacates, que era o carro-chefe do abacateiro. Ele olha para o lado, estica o braço, vai para pegar e não consegue pegar. O que ele faz? Ele chacoalha a galha. Os abacates caem, batem no chão e vão para 4 túmulos lá na frente. Não, esse aí não precisa pegar agora não, depois. Ele desce, começa a dividir os abacates, o produto do empréstimo, né? E ele diz assim, esse é meu, esse é seu. Esse é meu e esse é seu. Nisso vai passando um cidadão do outro lado do muro. E ele escuta, e esse é seu, esse é meu. Esse é seu e esse é meu. Ele sai numa carreira, chega lá na frente, ele encontra um amigo dele, e ele fala, meu irmão, pálido, branco, o que aconteceu? Você não sabe o que eu acabei de ouvir lá do muro do cemitério. Deus e o diabo estão dividindo as almas. É mais absurdo, isso não é possível, uma coisa dessa, gente. É impossível. Vamos lá que eu quero ver. Ele volta, com muito medo, mas ele volta. A mesma voz, era muito abacate. Esse é meu, esse é seu. Esse é meu e esse é seu. E aqueles outros 2 que estão lá, a gente pega amanhã, que eram os abacates carro-chefe. Mas saíram numa carreira que deve estar correndo até hoje. Deve estar correndo até hoje. Porque nós temos que entender, meus irmãos, que muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. Nós temos que entender que nós já estamos num estágio da evolução, que nós não somos mais espíritos brutos, ignorantes nem primitivos. Nós também temos que entender que nós não somos anjos, mas que nós já estamos no meio do caminho. Nós já estamos no meio da jornada. E todos nós que estamos aqui hoje somos um misto de sombra e de luz. Então esta é a proposta. Nós trazemos em nós um passado
em forma de presente, com expectativas de conquistas iluminadas para cada um de nós. Porque todos nós fatalmente atingiremos o oceano divino do amor. Todos nós. Ninguém deixará de atingir este mar divino. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos cumprindo as nossas expectativas. Alta de Souza, uma grande poetisa do Rio Grande do Norte, pela mediunidade de Chico Xavier, ela diz uma frase maravilhosa. Ela diz assim: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. É preciso esperar. Porque Emmanuel nos diz que quem aprendeu a virtude da paciência, sabe guardar o seu coração em paz. Por isso é que nós temos que ter essa plena convicção de que nós estamos amparados a todo momento pela espiritualidade maior. Eu me recordo de Chico Xavier, que certa vez ele vinha pela noite, de madrugada, após os seus labores no grupo espírita, e havia só uma luz ligadinha, né, naquelas ruas de Pedro Leopoldo, e um poste, uma rua toda deserta. De repente, Chico vê passar uma cachorrinha toda iluminada. Cachorrinha mesmo, animalzinho mesmo, toda iluminada. E ela estava tão iluminada que ela ia descendo a rua e a rua ia ficando iluminada. Aí diz que Chico nessa hora pôs a mão assim no poste e falou: meu Deus, agora eu fiquei louco de vez. Porque o povo fala que eu já sou louco. Agora eu fiquei. Porque eu estou vendo uma cachorrinha que já não é mais desse plano, que já desencarnou, e ela está toda iluminada. E aí, como sempre, o seu benfeitor aparece para ele e diz: Chico, você não está louco. Ela está iluminada porque ela morreu há 12 anos. A cachorrinha havia desencarnado há 12 anos. E o seu dono nunca esqueceu dela. Nunca esqueceu dela. Só que naquele dia, Chico que conta que foi uma das experiências mais lindas da sua vida. Porque naquela noite ela orou e pediu que de alguma forma as pessoas não se esquecessem dele. E não se esquecessem delas mesmas. Porque onde quer que estivessem, pudessem estar iluminadas, como aquela cachorrinha que ele viu. É por isso que se um dia as pessoas lembrarem de nós, que nós também sejamos almas que brilham. Porque nós tenhamos feito luz também na vida de alguém. Porque a proposta, segundo Francisco de Assis, é dando que se recebe. Pai, fazei-me um instrumento da vossa paz. Então nós podemos ser estes instrumentos. Porque a proposta, meus irmãos, para que nós possamos renascer a cada dia. Porque com o dia de amanhã, vai surgir com eles expectativas e experiências. Para que nós possamos ser trabalhadores nesta vida ou na verdadeira existência. Porque esta é a proposta de cada um de nós. Para que nós vivamos e pensemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Que nós estamos envolvidos nesse movimento. E que se nós quisermos mudar o mundo, que nós possamos mudar primeiro a nós mesmos. A consequência é um mundo iluminado que nós com certeza estaremos. Porque se os nossos pensamentos forem purificados, com certeza o santuário divino da nossa consciência vai agradecer. Ah, e tem uma coisa, aí acaba, mas eu não posso esquecer. Jesus mandou trazer um recado. Para que você possa despertar o anjo que dorme dentro de você. Todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana iluminada.